E aí, pessoal que acompanha o canal Vamos Fazer Dinheiro. Boas-vindas a mais uma Masterclass. Hoje a gente traz uma daquelas análises visuais bem profundas, estruturadas e sem um pingo de enrolação. O tipo de conteúdo que realmente transforma o jeito da gente enxergar o mercado financeiro. Nosso foco hoje? Fundos de investimento. Eles são, sem dúvida, uma das estruturas mais eficientes para fazer o seu capital trabalhar duro. Mas tem um detalhe, são cheios de engrenagens. E se a gente não entender muito bem como elas funcionam, a gente deixa dinheiro na mesa. Então vamos destrinchar tudo isso agora, indo direto aos dados. O nosso roteiro de hoje está super direto. A gente vai passar por 5 pontos rapidinho. O que são fundos, qual é a estrutura deles, os custos e a tributação, estratégias de alocação ideal e a gente fecha com os riscos e como escolher os melhores. Vamos nessa? Começando pela nossa seção 1, afinal, o que são fundos? É importante a gente estabelecer logo de cara que um fundo não é só mais um produtinho de prateleira que o gerente do banco te oferece. É, na verdade, uma ferramenta muito poderosa para você ter acesso a uma escala profissional imediata. A melhor forma de visualizar isso é pensar num condomínio de apartamentos. Pensa comigo. Num prédio físico, todo mundo que mora lá divide a conta do porteiro, da segurança, da limpeza, do síndico, certo? No fundo de investimento é exatamente a mesma lógica. Um grupo de investidores junta o seu dinheiro para dividir os custos e contratar um profissional de ponta para fazer a gestão. Ou seja, todo mundo ganha acesso a uma infraestrutura robusta, pagando só uma fração do custo total. E isso ilustra muito bem como a mágica do acúmulo de capital acontece na prática. O fluxo do dinheiro é bem claro. Quem investe compra as cotas do fundo. Esse dinheiro entra lá no nosso condomínio e num piscar de olhos se transforma num poder de compra gigantesco. Esse montante enorme é usado para comprar coisas grandes, tipo lajes corporativas e galpões, no caso de um fundo imobiliário. Depois, os rendimentos gerados por esses ativos monumentais fazem o caminho inverso, voltando direto para o bolso de quem investiu, na proporção exata das cotas de cada um. Passando agora para a seção 2, a estrutura de um fundo. Quem é que faz o que lá dentro? Desmistificar o papel de cada um é o que vai te dar a verdadeira confiança antes de colocar o seu dinheiro. O funcionamento de tudo depende de 4 pilares básicos. O primeiro é o cotista, que é a figura central, quem entra com o capital. O segundo é o gestor. Esse cara é o cérebro da operação, o decisor que escolhe para onde vai a grana. O terceiro é o administrador, que é quem fica com a parte mais burocrática, a papelada legal e o atendimento. E por último, a gente tem o custodiante. Pensa nele como um grande cofre de banco que literalmente guarda os ativos para garantir que está tudo seguro. Resumindo a ópera, é você terceirizando as decisões mais chatas e complexas do dia a dia para especialistas. Para fixar bem a ideia, vamos botar isso em números. Imagina que você investiu R$1.000. Se a cota desse fundo custa R$10, você acabou de comprar 100 cotas. Beleza. Aí o gestor trabalha, os ativos do fundo valorizam e a cota sobe de 10 para R$12. Se a gente multiplicar as suas 100 cotas por R$12, você agora tem R$1.200 no bolso. O seu ganho está totalmente amarrado na valorização dessa fatia que você comprou. Agora, dando mais um passo na estrutura, a gente tem regras externas e um motor interno rodando ao mesmo tempo. De um lado, as regras da porta do condomínio, tem fundos abertos que deixam você entrar e sair a hora que quiser e fundos fechados com prazo bem rígidos para resgate. Tem também a postura do fundo, sendo ativo para tentar bater o mercado ou passivo para só acompanhar os índices. Do outro lado da balança, fica o motor interno girando. São os ativos ali dentro da carteira, coisas como BDR, CDBs e CRIs, que estão suando a camisa para gerar o rendimento de verdade. Aí, a gente chega no nosso choque de realidade. A seção 3, custos e tributação. O que afeta a sua rentabilidade. Entender para onde vai cada centavo é, sem exagero, o passo mais crucial de todos. Olha, fica aqui um alerta super importante. Taxas muito altas destroem de forma silenciosa os seus lucros no longo prazo. O foco tem que estar nesses 3 custos aqui. Primeiro, a taxa de administração, que é o que você paga para manter o gestor e a engrenagem toda rodando. Segundo, a taxa de performance, que é tipo um bônus pago ao gestor só se ele entregar um lucro acima de algum índice, como o CDI. E terceiro, o famoso come-cotas. O nome já parece filme de terror e na verdade é mesmo. É uma antecipação semestral obrigatória de imposto de renda que abocanha um pedaço do seu dinheiro em fundos de renda fixa em multimercados. E o que é mais maluco de observar é a diferença gigantesca na tributação, dependendo do tipo de fundo. Repara como os fundos de renda fixa e multimercado sofrem com aquela tabela regressiva chata e com o castigo do come-cotas. Já os fundos de ações são mais diretos, travados em 15% de imposto sobre o lucro na hora de vender, sem esse come-cotas no meio do caminho.
Mas o verdadeiro rei dessa história, sem dúvida, são os fundos imobiliários. Os rendimentos mensais dos FIIs costumam ser totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. Gente, a diferença que isso faz no efeito bola de neve dos juros compostos é absurda. Indo agora para a seção 4, estratégias e alocação ideal. Como diversificar a sua carteira de forma inteligente? Essa é a fase em que a gente empodera o capital. Usar essas estruturas de forma inteligente destrava 4 superpoderes para você. O primeiro é uma mudança de visão. Você para de tentar escolher a ação perfeita e passa a escolher os melhores gestores do mercado. O segundo é fenomenal. Você ganha acesso a estratégias muito sofisticadas, como proteção cambial e arbitragem que antes só grandes tubarões conseguiam fazer. O terceiro superpoder é investir lá fora, a internacionalização. Você compra ativos do exterior sem aquela dor de cabeça de burocracia. E o quarto é que você consegue montar uma combinação de portfólio ideal de forma muito prática. E qual seria uma combinação ideal na prática? Esse é um modelo teórico, claro, mas que é extremamente eficaz no dia a dia. Olha só essa distribuição. 40% do dinheiro ancorado em renda fixa, para te dar proteção e liquidez na hora do aperto. 30% em fundos multimercado, que dá liberdade de movimento para o gestor buscar lucros em qualquer cenário. 20% em ações, para buscar aquele ganho de capital e crescimento real. E os últimos 10% alocados na parte internacional ou cambial, para não deixar todo o seu dinheiro dependendo de como as coisas andam no Brasil. É uma estrutura de altíssimo nível, super acessível. Mas muita calma nessa hora, porque chegamos na nossa quinta e última sessão, riscos e como escolher. A gente precisa falar a verdade. Nem todos os fundos são bons, e tem muitos por aí que perdem de lavada para o CDI básico. A gente tem que encarar 4 riscos de frente. O risco de mercado, que não tem choro, são as oscilações naturais da economia que afetam todo mundo. O risco do gestor, afinal, humanos falham. Lembra que a gente terceirizou a decisão? A equipe pode simplesmente fazer uma aposta errada. O risco de liquidez é um que pega muita gente de surpresa. Às vezes o seu resgate pode demorar 30, 60 ou até 90 dias para cair na sua conta bancária. E, logicamente, o risco de escolher um fundo com taxas tão elevadas que corroem todo o seu lucro e não sobra nada para você. Para se proteger e fazer a escolha certa, leve esse checklist de 5 passos para a vida. Primeiro, olhe se o fundo tem um histórico consistente de pelo menos uns 3 a 5 anos. Qualquer um pode ter sorte de dar um pico no curto prazo, o que vale é a consistência. Segundo, busque sempre um gestor com nome e transparência no mercado. Terceiro, fuja de taxa de administração abusiva. Quarto, entenda muito bem a estratégia do fundo. Se você não consegue entender o que eles fazem para ganhar dinheiro, não entra. E quinto, fica de olho no patrimônio total sob gestão. Fundos muito pequenos podem dar problema de sustentabilidade lá na frente. Tudo isso nos leva a esse pensamento aqui, que resume perfeitamente a nossa Masterclass de hoje. Fundos de investimento são ferramentas poderosas, mas não são automáticos. Não importa se você é um iniciante botando o pezinho na água agora ou se você já entende tudo de macroeconomia. O sucesso depende da sua postura ativa. Você precisa continuar acompanhando a equipe de gestão, ficar de olho vivo nos custos e ver se aquilo ainda está alinhado com seus próprios objetivos. E com isso, a gente fecha a nossa análise profunda de hoje. Mas eu quero deixar uma provocação para você. Quando você olha para sua carteira agora, quem está realmente no controle? A estratégia ou o acaso? Bom, deixa o seu like e comentário no vídeo, aproveite para se inscrever no canal Vamos Fazer Dinheiro e lembre-se da ativação do sininho para não perder os novos vídeos. Muito obrigado por acompanhar e olha, se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você não pode perder. Aproveite agora.